aqui que qualquer coisa que eu falar que for em desacordo com o que o Francisco falar, é óbvio que ele está certo, eu estou errado e que depois vocês tiram as dúvidas com ele, claramente, né? Bom, começando a aula de hoje, a gente vai voltar em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Enquanto vocês abrem lá, eu vou falar o seguinte. Eu vou lendo aqui o versículo 1 até o 4, porque ele é só uma introduçãozinha. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, aqui no versículo... Domingo passado eu tinha falado sobre os meios de estudo, né? E eu fiquei muito incomodado porque eu não tinha conseguido achar uma forma clara de estar explicando as formas de estudo. E aí o que eu quis dizer foi que na leitura do texto a gente tem formas de ler. Por exemplo, tem o que Paulo quis prioritariamente escrever para Tito, que foi sobre como ser, por exemplo, presbítero, como que ele vai estabelecer de cidade em cidade, foi a mensagem principal. Mas você tem as mensagens ali que não estão tão principais, tão aparentes, mas que também dão entendimento da palavra de Deus e faz com que a gente possa aprofundar cada vez mais. Por exemplo, aqui no versículo 3, se a gente for falar com testemunho de Jeová na rua, com espíritas, com, enfim, vários outros, vão dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é filho de Deus, ele é quase perfeito, mas ele não é perfeito. E aí a gente tem muitas vezes dificuldade de mostrar versículos que sejam claros sobre isso. Mas aí no versículo 3 diz o seguinte no final: o mandamento de Deus, nosso Salvador. Enquanto que no versículo 4 está escrito: e dar o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quem é o nosso Salvador? Deus. E quem é nosso Salvador no versículo 4? Jesus Cristo. Então quem é nosso Salvador? Deus, que é Jesus Cristo que é Deus, então exatamente. Então a gente tem como estudar dessa maneira também. Então pega palavras, vai pegando e vai aprofundando o entendimento de outras longevidades, né? Então, sempre desde Gênesis, Apocalipse, vai ver. Isso foi o que eu tinha falado semana passada, né? Beleza. Deixa eu me achar agora aqui que eu já... beleza. Então, no capítulo 1, Paulo está dizendo a Tito, em consequência a nós, né, porque os textos foram direcionados a Tito ali, mas é claro que chegou para a gente com um propósito, de ser para nosso aprendizado. Então, é para que a gente aprenda como que a gente deve estabelecer presbíteros. Aí Paulo fala de cidade, que Tito tinha sido direcionado para isso, e para que a gente entenda como devem ser os presbíteros, os pastores de Deus para a gente, né? Então, o que você deve esperar do seu pastor? O que você deve esperar daquele que está à frente da congregação, à frente da igreja de Deus, para poder ensinar? O que ele precisa fazer por nós? Como ele precisa ser? Né? É o que Paulo está ensinando para a gente aqui nesse capítulo de Tito. Inclusive para poder a gente não ser ensinado erroneamente por falsos pastores. Por exemplo, Paulo diz aqui claramente que é necessário que o bispo seja casado com uma mulher, marido de uma mulher, por exemplo. Agora, se eu pego e vejo então uma presbítera, uma pastora mulher, ela está de acordo com a palavra de Deus? Não. Porque se eu preciso ser marido de uma mulher, marido de uma mulher. Então tem que ser um homem casado com uma mulher, né? É lógico, o texto é claro. Se a gente tem alguma coisa contrária a isso, já está em desacordo com a palavra de Deus. E aí, como que ela vai justificar isso para vocês? Porque se o texto diz claramente que precisa ser marido de uma mulher, como que ela vai dizer que ela pode ser levantada pastora? Ela vai ter que desvirtuar o texto. Não é verdade? Faz sentido? Eu não posso justificar de outra... Eu vou ter que transformar alguma coisa ali. Eu vi uma pregação do Jack Riley esses dias, na verdade eu ouço ela de vez em quando, né?
E ele diz o seguinte na pregação dele, eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: Jesus Cristo manda que a gente vá e pregue o Evangelho a todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os mandamentos de Jesus Cristo. Beleza. E ele fala isso. Ele diz para a gente levar o Evangelho, mas não para a gente modificá-lo. Não fala para a gente mudar o que está escrito, não fala para a gente ensinar de outra maneira, fala para a gente levar o que está escrito ali na palavra dele. É isso que é o nosso papel, é esse, só levar o Evangelho que já está escrito na Bíblia. Não é para a gente mudar nada do que está escrito aqui. E eu achei esse entendimento dele muito legal, muito interessante. Enfim, e também diz na Bíblia que a gente deve experimentar os espíritos que estão falando a gente. Então em 1 João capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo e a gente tem que provar os espíritos. Beleza. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus, né? E caso não fale como Cristo falou, como se não estivesse falando de Deus na presença de Deus, devemos fazer o quê? Qual é o nosso papel? Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Então a gente deve notar esses que falam contrário ao que está escrito na Escritura e nos desviarmos deles. Então, por exemplo, se eu vou numa igreja, outra qualquer, ou se eu estou ouvindo uma pregação, outra qualquer, que está falando e ensinando uma coisa que não está de acordo com o que a gente aprendeu na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, a gente deve notar esse tal, notar, quer dizer, observar, mostrar, falar, anotar quem é aquela pessoa, notar e nos desviarmos dessa pessoa que está ensinando errado. É muito delicada essa passagem, é muito delicada essas orientações, porque contamina a gente. Tem uma capacidade de mexer com a gente na nossa carne. Então é importante que a gente se desvie, é importante que a gente fuja da aparência do mal. Né? Paulo diz isso. Fugir da aparência do mal, eu falei agora, enfim, não sei se foi Paulo que falou. Bom, se alguém lembrar de onde foi fugir da aparência do mal, vocês me recordem. Bom, no versículo 5, Paulo explica que Tito foi deixado lá para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então, por esta causa te deixei em Creta lá, essa cidade que se chama Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Então, Tito foi ordenado por Paulo para que ele fosse de cidade em cidade estabelecendo presbíteros. Né? Tito ia fazer isso, ele ia sair de Niterói, ia para Maricá, e Maricá ele ia para São Gonçalo ia para Macaé, e assim por diante, estabelecendo presbíteros, como, por exemplo, o irmão Salomão, que fez isso no início das igrejas aqui no Brasil, né? Que levantou pastores e igrejas aí no Brasil todo, né? Muito interessante. Bom, beleza. E aí agora ele vai começar a dizer quais são as características do que a gente deve esperar num presbítero. Né? Então todo mundo que falou que espera do irmão Francisco que ele pregue a palavra de Deus. E graças a Deus por isso, porque de fato como a gente começa a ter o entendimento de tudo, começa a ter o temor do Senhor, o princípio do Senhor, o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. Então é isso. Bom, versículo 6. Aquele que for irrepreensível. Bom, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Alguém tem alguma dúvida sobre esses textos? Qual é a dúvida, filho? Não? Então, alguém tem alguma dúvida sobre esse texto? Não? Ninguém? Bom, alguém sabe o que significa irrepreensível? É uma forma clara de entendimento. Que ninguém repreende.
Também. Foi Paulo? Obrigado. Então foi Paulo mesmo que falou para fugir da aparência do mal. Em Tessalonicenses 1. Capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 22. Versículo 22. Isso aí. Então tá bom. Ser irrepreensível. O que significa ser irrepreensível? Que não pode ser repreendido. Beleza, tudo bem. Como que eu faço para não ser repreensível? Então o que vocês precisam fazer para serem irrepreensíveis? Todo mundo aqui estuda, eu tô aqui é uma igreja que pega a palavra de Deus. O que vocês precisam fazer para ser irrepreensíveis? Não distorcer a palavra. Não distorcer a palavra. Isso eu vou explicar o seguinte. Eu vou entrar ainda nesse mérito ainda, mas não distorcer a palavra é ser fiel. Tá? Ser irrepreensível é um pouco para além do ser fiel. O que é então ser irrepreensível? O que você acha? Acho que vai ser super pastor, não? Ninguém pode repreender o mal. Ninguém? Mas eu separei alguns textos aqui, né? Vamos lá, a gente vai pensando junto. A gente está aqui, é aula, hoje não é culto, então todo mundo tem direito e dever de falar, de tentar se aprofundar. Samuel está falando alguma coisa? Não? Ah, tá. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, né? Bom, como que a gente deve fazer todas essas coisas? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Aí vem agora, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então, ser irrepreensível, ele é uma questão de também estar cumprindo com aquilo com que a gente aprendeu, com aquilo que está escrito nas Escrituras. Olha aqui que diz: fazei todas, aí ele diz para fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis. Olha só, vou ler de novo, para que agora que eu já dei o entendimento geral, vamos ler de novo devagarzinho o começo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, ou seja, estando na frente de alguém ou não estando na frente de ninguém, a gente continua fazendo o que Deus manda, o que está escrito na palavra de Deus. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então a gente tem que operar sobre a nossa salvação. Então, beleza, a gente já foi salvo, nós já fomos salvos. Agora, Paulo também diz lá em Filipenses, aqui no capítulo 3, né, um capítulo após esse, que a gente deve agir como se não fôssemos perfeitos ainda. Aí ele diz: e vós que já são perfeitos, um pouco mais à frente do capítulo, porque nós já somos perfeitos, porque nós estamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo fez com que nós fôssemos perfeitos, porque nós estamos na cabeça, a nossa cabeça é Cristo, então nós já somos perfeitos. Mas que nós devemos agir como se não fôssemos perfeitos. Em Romanos ele vai dizer, para a gente correr como se a gente não tivesse a coroa. Nós já temos a coroa da vida já está sobre a nossa cabeça, mas a gente deve correr como se não tivesse, como se estivesse correndo contra outros, para ganharmos medalhas, né? O entendimento é esse. Então a gente deve fazer como se a gente não tivesse, sabendo que já temos, né? Todo mundo que já é salvo, ninguém vai para o inferno que está aqui. Então beleza, mas a gente deve correr e fazer e agir como se não tivéssemos ganhado nada, para que a gente esteja sempre produzindo para Cristo. Esse é o entendimento. Bom, beleza. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, beleza. Então, porque se dependesse de nós apenas, nós não conseguiríamos fazer nada. Então, se dependesse de mim, eu provavelmente ficaria jogando videogame o dia inteiro,
né? Eu não faria absolutamente nada para ninguém em tempo algum. Não estaria lendo, não estaria a Bíblia, né, obviamente, não estaria evangelizando, não estaria na igreja, não estaria fazendo nada. Se dependesse de mim, da minha carne, eu estaria jogando videogame, surfando, fazendo qualquer outra coisa. Mas, segundo a boa vontade de Deus, que já me deu a vida eterna, Ele opera em mim, tanto querer como efetuar, porque eu me coloco disponível para Deus. Eu me coloco, o meu tempo é para Ele. Eu me coloco disponível para Ele e Ele pega isso e usa isso. E graças a Deus por isso. Bom, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, se a gente está fazendo as coisas para Deus, murmurando e tendo contenda, já não estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus, já somos repreensíveis nesse caso. Beleza? Então, se eu vou para a igreja, caraca, mas eu tenho que ir todo domingo de manhã mesmo? Sério? Pô, queria dormir mais um pouquinho, trabalho tanto, não queria ter que ir. Eu já estou sendo murmurador, né? Se eu estou reclamando, vou lá na igreja todo domingo, faço tudo que Deus pede para eu fazer, não faço, né? Obviamente, ninguém faz. Mas enfim, faço tudo que Deus pede para eu fazer e Deus não abençoa a minha casa, não tem dinheiro, eu só tenho dinheiro para comer um pão. Aí vai lá, vamos fazer referência às murmurações que foram feitas lá no Egito, né? Quando eles saem do Egito, o povo de Israel sai do Egito, eles começam a murmurar sobre o que eles vão comer, o que eles vão deixar de comer, né? Enfim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, beleza. Então, a gente resplandece como astros no mundo. Nós estamos em meio a uma geração corrompida e perversa. Beleza? Então tá. Você ser irrepreensível. Alguém ficou com dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Falar de alguma dificuldade, de repente, alguma coisa? Alguém aqui murmura? Fala, cara. Irrepreensível. Eu te confesso que você falou não faz tempo, né? O significado de irrepreensível. Guarda os mandamentos. Agora, o presbítero, né? Fala aqui mais embaixo que é necessário que o Cristo seja irrepreensível. Então, digamos que ser irrepreensível significa talvez que ele não passe 20 anos permitido ao erro. E, por exemplo, aqui, é pequeno, é um homem de pecado, justamente essa, a repreensão. Vou te repreender no sentido. Qual o significado disso? Por exemplo, eu falei uma palavra que talvez não seja determinado porque é um trabalho. É isso, é repreender esse sentido. Algo além, talvez. Algo mais importante. Entendi. O pecado mais grave, talvez. Porque talvez porque a gente não dá, a gente repreender por essa. A gente se repreende assim. Mas, primeiramente, está na frente, desculpa, mas a Bíblia não fala isso. É isso então. Não, existe isso sim. Entendi. O ser irrepreensível, ele é muito abrangente, realmente, ele abrange muitas coisas. Entre essas coisas todas, para o presbítero, existem as exigências claras e evidentes, que são, por exemplo, se marido de uma mulher, aí vamos dizer assim, aí Francisco se separa da mulher dele. Aí ele é irrepreensível, já não pode mais ser presbítero, né? Aí se fosse isso, ele já seria repreensível. Já não poderia ser. Não, ele teria que deixar de ser, se fosse o caso. Se fosse já, ele teria que deixar de ser. Ele seria repreensível. Então sim, existe um entendimento ali direto com o que está escrito para Tito. Senta lá, senta lá, senta lá. Que seria essas características direcionadas para presbítero. Então, como filhos de Deus, nós devemos ser irrepreensíveis. Foi o que eu falei e foi sobre como de forma mais ampla, né, conforme você falou. Todos nós deveríamos ser irrepreensíveis. Isso. E ele possa ser repreensível. Exatamente. Mas não é que não se pode repreender. Porque Jesus disse que era para repreender, eu não fizer alguma coisa errada. Mas se
Vai, meu filho, vai. Se limpa sozinho e sai sozinho. Não. É que a conduta dele não dá margem para ser educado. É isso. Não vai ser repreendido. E no caso ele está escolhendo pessoas para serem nomeadas, né, vistas. Então ele vai escolher alguém que tem uma conduta de testemunho das pessoas não passível de repreensão. Mas se ele pecar, né, Jesus diz que deve repreendê-lo. Deve repreendê-lo. Tem alguma carta que eu tentei procurar. Tem alguma carta que eu procurei que eu não lembro onde está exatamente, mas que diz exatamente isso. Que devemos tê-lo como, adverti-lo, admoestá-lo como a pai, com respeito, né? Que é uma autoridade em nossas vidas, e com 2 ou 3. Ou seja, não pode ser eu sozinho, a gente precisa em relação a esse tipo aqui, do que está escrito, né? Se for uma questão de escritura, de palavra, você pode chegar perto dele, perguntar e questionar, mas esse texto que você explicou, isso eu não entendi, e tudo mais, não é um problema. Mas para repreendê-lo quanto a uma dessas características que estão escritas no texto, sim, 2 ou 3 precisam chegar, né, com respeito. Sofreria, talvez, uma repressão. Ele é irrepreensível pela conduta dele. E o que eu quis dizer, ele pode ser repreendido. Inclusive, se o presbítero, Deus levantou o presbítero, se esse o tal se desviar e fizer alguma coisa digna de repreensão, nós como membros temos que fazer isso, porque a gente também está aqui, também estamos sendo conduzidos, precisamos provar os espíritos, foi isso que a gente estava estudando antes, provar os espíritos e notá-los e nos afastar. Provar os espíritos? Então depois a gente entra nessa, porque senão eu acho que vai tomar muito tempo mais. Beleza. Mas a questão é notá-los e nos afastarmos dele, né? E se um cargo de presbítero ele é uma seriedade, ele é de uma seriedade, de uma responsabilidade tal que sobre o Francisco está muito peso, né, hoje, né? Ele responde por nossas vidas, né? A palavra de Deus nos ensina isso, que ele vai dar conta das nossas vidas para Deus. Então, se ele age de forma repreensível, o próprio Deus vai fazer com que ele se arrependa. Aí a gente deve se afastar, a gente deve estar atento, a gente deve estar buscando ler a palavra de Deus para que a gente saiba o que esperar dele. Para quem não vem aqui um dia e ele fala assim, então, eu me deitei com uma mulher fora do casamento, mas foi só uma vez, está tranquilo, foi nada não, ele saiba pontuar, não, isso está errado. Você deixou de fazer cumprir, você é repreensível, e a gente tem que sim se posicionar frente às Escrituras. Porque a nossa primeira sujeição é a Deus, né? O presbítero está ali para poder nos orientar, nos guiar, mas a nossa sujeição é a Deus a priori, né? Então, beleza. E é exatamente isso. Aqui tem os endereços do porquê, do que a gente deve esperar do presbítero, de que forma ele deve ser, mais especificamente ainda, irrepreensível. Não que isso não valha para todos nós, vale para todos nós. Porque todos nós, como sacerdotes de Deus, devemos cumprir com isso que está escrito aqui. E graças a Deus seria muito bom, seria importantíssimo que todos nós tivéssemos essas características para que todos nós pudéssemos estar indo para a cidade e sendo levantados pastores e cuidando de outras ovelhas que iriam estar e distribuindo outros pastores que iriam estar e ganhando o mundo para Cristo com isso. É importante lembrar que a Bíblia também fala que nós devemos estar aptos para toda boa obra, né? Então, em tese, todo homem da igreja tem que se enquadrar nisso e Deus pode querer usá-lo. Pode querer usá-lo. Tem que ser a igreja. Não, ele já está pronto. Não, ele está pronto. Mas se Deus quiser usá-lo. Os jovens, eles trabalham de uma mulher ainda. Então, assim não, sim. Mas estou dando exemplo. Buscar chegar no patamar de criança. Exatamente. Isso.
Isso aqui é direcionado, esse caso do que está para o presbítero, é para o varão já, né? É para o homem adulto que já tem entendimento da palavra, que já é realmente homem, né? Já tem filhos, então assim, já é para alguém outro. Tem outras instruções para os jovens, por exemplo, para Samuel, para João, para os jovens, tem outros já direcionamentos. No capítulo 2 já fala um pouco para eles. O que é muito legal, tô ansioso por domingo que vem, capítulo 2, e vai ser legal. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, por causa da hora. Bom, é necessário então que o bispo seja... Peraí, vou voltar que eu estava no versículo 6 ainda. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, e aí vem a questão dos fiéis, né? E o que significa filhos fiéis, e a palavra fiel no entendimento geral. Que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Bom, o que significa? Vou avançar um pouco mais para poder, porque senão a gente vai perder muito tempo e depois eu vou voltar à palavra fiel. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, beleza. Alguém ficou com alguma questão nesses pontos? Que é necessário que ele seja como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe e ganância. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 3, que fala um pouquinho também dos pastores, por favor. Pois é, 1 Timóteo 5. Tá. Beleza. Então, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 diz o seguinte: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, então se o presbítero pecou, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então sim, se for repreensível em alguma dessas características, mas também se pecou, porque a irrepreensão está dizendo respeito a cumprir com o que está escrito nas Escrituras, com o que Deus manda para a gente. Então, se ele pecou, ainda está dentro do nível do pecado, que não impede ele de ser pastor, a gente deve repreendê-lo na frente de todos, com 2 ou 3 testemunhas que estão declarando o que ele fez. E se for o caso de ser um dos pecados que faz com que ele perca as atribuições que estão escritas em Tito, ele deve ser afastado do cargo de pastor, né, desse título de pastor, né? Enfim. Mas é sim possível, necessário e exigido que a gente faça a repreensão sim. Em 1 Timóteo capítulo 3 vai falar como então deve ser a lorencenta. Preste atenção no que eu estou falando. Capítulo 3 diz como que deve ser um presbítero também. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, não espancador, não dado ao muito vinho. Hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Não, só para fazer uma contraposição aqui, não dado ao vinho, quer dizer que o nosso pastor não deve beber vinho algum. Ele não deve ingerir nenhuma bebida alcoólica, nada, zero. O pastor de vocês não deve ensinar nada diferente disso, é fiel à palavra. Nenhum vinho, nada alcoólico ele não deve beber. A gente pode entender isso porque ao diácono é permitido que ele beba não muito vinho. Quer ver? Lá no versículo 8 desse mesmo capítulo diz o seguinte:
Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Olha a diferença para o pastor, vamos lá. Não dado ao vinho. O pastor não pode ser dado a vinho nenhum. Amém. Amém? Então, se vir o Francisco bebendo vinho, pode repreendê-lo. Tá? 2 ou 3 testemunhas. A gente pega, eu vi também. Confirmou? Beleza. Bom. Nada. O pastor é 0 vinho. Eu quero esse aqui, por favor. Pois é. Bom, obrigado. Olha só, vamos continuar. Não cobiçoso, torpe, ganância, mas moderado. Não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Olha só, esse aqui é o texto que eu queria focar. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? O pastor, ele está aqui cuidando da igreja de Deus. Essa aqui é uma igreja que serve a Deus. E ele está aqui como mordomo de Deus, cuidando da casa dele. E se ele não sabe governar a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, como ele poderia governar a igreja de Deus? Então, por isso que é preciso que tenha filhos, porque está aprendendo com os filhos dele, está aprendendo, ele é um exemplo para a gente observa a vida dele, que ele governa bem seus filhos, tendo eles em sujeição. O que significa governar bem seus filhos? Tendo eles em sujeição. Aí lá em Tito, diz assim, como é que é? Então, governar bem seus filhos, tendo eles em sujeição, que não pode ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Então aí está o ser sujeito, não pode ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. A quem? Ao pai. E o pai está sujeito à palavra de Deus e graças a Deus por isso. E aí ele está também por debaixo da autoridade de Deus, sujeito à palavra de Deus e não desobediente, não causando dissolução, a palavra de Deus por consequência. Esses são os filhos do pastor. Acusado de dissolução. De causar briga. De dissolução, por exemplo, eu venho aqui e falo assim, o pastor não pode beber vinho, está escrito no texto, o pastor não pode beber vinho. Aí vem assim o filho do pastor da igreja, não é bem assim, né? Pega aquele texto lá que o Jonas, lá, ele não comeu mel lá para poder batalhar, os olhos se aclarar, sei lá, fala qualquer besteira, né? Tem o texto de Eclesiastes que fala que é bom beber no momento, né? É bom comer. Exatamente, tem esse texto que diz isso. Tem Paulo dizendo assim, toma um pouco de vinho para que o seu estômago, para suas constantes enfermidades. Aí vem o filho do pastor e fala assim, tá vendo os textos? Pode beber vinho, pô. Pode beber vinho, não é problema não. Está causando dissolução na igreja. Então eles não podem ser acusados disso. Eles falam conforme que o pai dele ensinou. Essa é a parte da dissolução. Isso é até uma boa dissolução, né? E tem dissoluções bem piores. Não. Intriga, confusão, se meter em problema, na igreja, exatamente. Precisamente. Então, eu ia ler mais coisas aqui, mas como o nosso tempo está corrido, eu vou avançar um pouquinho mais, né? Então, beleza. A gente leu aqui vários mandamentos para quem é pastor, para quem é presbítero. Eu tinha separado também um texto que dizia que pastor e presbítero é a mesma coisa. Eu não sei se eu deixei em outro lugar. Como eu queria explicar muito mais coisas e o tempo está corrido, eu vou avançar, não vou falar isso. Mas tem, se alguém quiser, depois o irmão Francisco pode ensinar, porque pastor, já ensinou na verdade, mas eu tinha separado um texto que era muito claro. Pastor e presbítero é a mesma coisa. Só um detalhe. Primeiro, 4 diz que dissolução é blasfemar no meio da igreja. Entendeu? E achando estranho não correr com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, aí vírgula, né? Blasfemando dos olhos. Então é ficar falando mal dos líderes, né? Dos pastores.
que gera emprego. Mas é interessante isso também, né? Porque também quer dizer a mesma coisa que o outro texto diz que deve 2 ou 3 testemunhar do pastor, né? Porque se pega, por exemplo, eu me levanto e falo assim, pô, passei outro dia ali, viu o Francisco ali no barzinho ali, cara, né? Isso, eu tô criando solução com você, por exemplo, que tá ouvindo. Aí você passa a ficar meio desconfiado, né? Ou, pô, o Francisco tá bebendo né, no bar, e aí depois vem aqui pregar domingo e falar que eu não posso beber? Que história é essa? Por exemplo, né? Enfim, 1 Pedro 16, não vou ler para não atrasar. 1 Pedro 16. 3,16. 3,16. Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, cuja solução é isso, que ele vai dizer, como de malfeitores fiquem confundidos que blasfemam da vossa boca, então falar mal uns dos outros é a solução. Que é essa blasfêmia que fala. Exatamente. Desculpa, Zé. Não, eu acho perfeito, até porque me ajuda a... Eu queria focar aqui num texto que eu não vou falar sobre o que é ser fiel. Eu só vou dar uma ilustração, porque senão eu vou perder muito mais tempo. Eu queria avançar um pouquinho mais hoje, porque senão eu acabo me enrolando muito. Mas significa ser fiel. Fiel é não desviar da verdade, do que está escrito no texto. Isso é ser fiel. Ser irrepreensível é depois ser fiel. É você agir conforme a verdade que está escrito. Aí você seria irrepreensível. Por isso que eu usei aquele texto que generaliza um pouco, sim, mas porque eu ia dar o entendimento da palavra fiel. E olha que interessante. A nossa Bíblia, ela se chama Almeida Corrigida Fiel, porque ela não se desvia do que está escrito no original. E essa é a razão. E é assim que a gente é fiel. Se a gente não se desvia do que foi ensinado, do que está escrito. Exatamente o que está escrito. Eu não conseguir cumprir, mas eu digo o que está escrito, eu sei o que está escrito e eu confio no que está escrito. Eu não fico transtornando a palavra de Deus. Por exemplo, tem um exemplo que eu sempre converso com o Francisco, a gente sempre está debatendo sobre isso, e sempre quando aparece, e aparece com mais frequência do que vocês poderiam acreditar no meio evangélico. No poço de Betesda, né, quando está escrito na palavra de Deus, que de vez em quando descia um anjo e o primeiro que chegasse à água era curado, né? As igrejas, e eu já ouvi isso em várias pregações, em diferentes modos, mas que as pessoas dizem assim, vou dizer um exemplo, 2 exemplos. Uma pessoa disse assim, Deus não é um Deus de competição, né? Isso provavelmente não era bem assim. Que isso? Deus não é um Deus de competição, Ele não quer que você fique competindo para ver quem vai chegar primeiro lá. Não é bem assim. Aí o outro disse assim, não, porque os historiadores dizem que isso era só uma tradição, que as pessoas acreditavam, e aí ficava todo mundo ali por perto, era uma superstição, mas que não era bem isso não. Mas não é, o texto é muito claro. De vez em quando desce um anjo lá, toca o poço, e o que descer primeiro é curado. Não é uma história que... Não é figura de linguagem, é o que está escrito, é palavra direta, o objetivo é claro o que estava acontecendo. E aí Jesus Cristo foi lá e depois, você tira ali perto, ele vai lá e cura alguém. O poder de Deus ali, em Cristo, foi manifesto nisso. O cara era paralítico, ele não conseguia mergulhar primeiro. Então ele ficou anos ali. Anos ali, ele fica anos. E aí Jesus foi lá e curou ele. Exatamente. E o ser fiel é guardar o que Deus falou pra gente. Não desviar, não mudar. É isso. Não é cumprir com todas as coisas. Aí seria ser irrepreensível. Aí seria caminhar dentro para essa perfeição, conforme Paulo falou lá em Filipenses, que eu falei, né? Não é ser perfeito. Estamos já perfeitos porque já estamos em Jesus Cristo. Ele é a nossa cabeça. Então já somos perfeitos. Mas temos que buscar essa perfeição nas nossas obras, que elas correspondam àquilo que fielmente a gente guarda das Escrituras. Então, assim, beleza. Então, não vou ler mais, eu tinha separado um monte de coisa aqui sobre ser fiel, tá? Tem sobre ser idôneo também, que eu separei alguns textos para ser idôneo. Enfim, só umzinho sobre ser idôneo, então. 2 Coríntios, capítulo 2, porque eu não me seguro. Versículo 17. Não, versículo 16.
para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida, e para estas coisas quem é idôneo? A palavra de Deus pergunta. 17. Porque nós não somos como muitos, que ganham falsificando a palavra de Deus. Aí vem o que significa ser idôneo. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Então a gente tem aí tudo que Deus manda já completo pra gente. Ser fiel é reter a palavra como Deus mandou. Ser irrepreensível é cumprir nas nossas vidas tudo que está escrito na palavra fielmente. E ser idôneo é ir e falar e fazer a obra de Cristo, que é levar o Evangelho para todas as nações, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os mandamentos. Então, isso é ser idôneo, cumprir. Então, tem essas 3 principais características que estão escritas sobre o presbítero. Então, ele tem que cumprir essas 3. Além, é claro, do que você tinha falado, das evidentes ali. Ser marido de uma mulher, governar bem seus filhos, não ser soberbo, não iracundo, não neófito, né? Ou seja, neófito significa novo na fé, ou seja, ele não pode ser novo na fé, né? Se for neófito, a palavra diz não neófito, para que soberbecendo você não caia na condenação do diabo. Porque quando é neófito e ganha um poder, porque ele está sobre autoridade, sobre algumas vidas, ele vai se tornar soberbo. E aí vai cair na condenação do diabo, né? O que é neófito? Neófito é novo plantado, né? Novo plantado significa novo convertido pra gente, por exemplo, aqui, né? Uma pessoa nova na fé, que foi recentemente plantado na fé de Jesus Cristo, né? Enfim, eu não queria me demorar muito nisso, porque eu queria falar também da próxima parte do texto. Então, eu vou avançar, tá bom? Bom, Tito capítulo 1 até aí versículo 10, né? Bom, eu não li o versículo 9, eu vou ler o versículo 9, mas eu já concluí essa parte. E tendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Ah, eu tinha lido sim. Enfim, agora quem são os contradizentes, tá? A gente leu hoje, não sei se vocês vão lembrar do texto que foi lido, foi 2 Coríntios, capítulo o que a gente leu hoje? 11. 2 Coríntios, capítulo 11, falou muito disso. E é o que agora Paulo está falando para Tito, direcionando a ele, e a gente está direcionando a nós também por consequência. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Sabe o que acontece? Aqui, conforme eu demorei um tempo para entender esse texto, falha minha, obviamente, toda vez que eu li, eu falei, cretense, será que é quem crê? Mas não, né? Óbvio que não. O texto diz lá que ele foi enviado a Creta, os cretenses são quem é de Creta, né? Enfim. Exatamente. Mas eu achei interessante porque aí eu fiquei em cima desse negócio, né? Porque, enfim, uma imbecilidade minha, né? Talvez querendo direcionar um pouco ali o entendimento. Mas os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Eles estão dizendo assim, é como se a gente fosse falar assim. Bom, eu vou usar um povo que a gente, para não ofender ninguém diretamente, por exemplo, eu ia falar dos baianos, que existe no Brasil uma ideia de que os baianos são preguiçosos, né? Que o carioca, então beleza, eu sou carioca, eu sou do Rio, posso falar do carioca. Que os cariocas são tudo malandro, tudo esperto, e que não agem, estão sempre querendo se ganhar em cima, e não tem ninguém aqui que vai querer ser salvo, porque eles estão só na pilantragem, vamos dizer assim, né? Ninguém quer trabalhar, ninguém só quer saber da vida boa, do pagode, do samba, do sol, né? Então não vale a pena ir para o Rio, não vale a pena ir para lá. É o que eles estão dizendo aqui. Como que eles ofenderam os cretenses? Os da circuncisão? Eles ofenderam muito, falaram assim, não vale a pena ir para lá, não vai para lá. Eles são sujos, são... Aí vem até aquele texto que Jesus disse, né? Não vim para os sãos, mas para os pecadores, né? E exatamente isso. Então, eles desviam o nosso caminhar. Então, a gente vai pregar para um católico que está na rua. Não, católico não vai acreditar. Não, mentira, vamos pregar para todo mundo.
Quem quiser ouvir, vai receber o Evangelho de Jesus Cristo e vai ser salvo pelo poder de Deus se crer em Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. A gente não está aqui para poder ficar ponderando esse tipo de coisa. Quem fizer isso, está desviando o entendimento. Está sendo um contradizente. Não é o que a gente faz. Né? Bom, enfim. Bom, vamos continuar. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então, como que a gente deve repreender esses que tentam desviar, que tentam ensinar uma coisa errada para a gente? Lourenço, senta e presta atenção. Senta e presta atenção. Como que a gente deve, o que a gente deve fazer com aqueles que tentam desviar, que tentam corromper a gente do entendimento ou de fazer a nossa parte com Deus? Como que a gente deve agir? O que a gente deve fazer? Repreendê-los severamente. Agora eu vou perguntar para vocês, vamos reter a palavra de forma fiel. É repreender docilmente? Gentilmente? Bom, como que a gente deve repreender então? Severamente. Foi Deus que falou isso. Isso aqui é a palavra de Deus, gente. Foi Deus que falou. Como que a gente tem que repreender então? Como que a gente tem que ser repreendido e aceitar a repreensão? Porque o tolo se desvia da repreensão. O sábio, entretanto, fica mais sábio. Como que a gente deve receber a nossa repreensão? Porque às vezes o irmão Francisco vai repreender a gente severamente, como já me repreendeu várias vezes. Às vezes ele vai falar, vai demonstrar, às vezes ele vai falar de uma forma mais branda, mas às vezes ele vai ser duro. Como que a gente deve receber isso? Humildade. Com humildade. Para sermos mais sábios. Porque Ele está cuidando das nossas vidas. Bom, beleza. Então, beleza. Para que sejam sãos na fé. Ou seja, Ele vai nos repreender severamente para que nós sejamos sãos na fé. Bom, beleza. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Por exemplo, o texto que Jesus Cristo está dizendo. Que eles mandam que lavem as mãos antes de comer. Que doem o goma, o cominho, não sei o que lá, a arruda e tudo, mas que não dão os dias, não honram aos pais e às mães, em compensação. Que é o que Jesus Cristo está dizendo. Mantém as tradições judaicas e se apartam da palavra de Deus. Não façam isso. Então, beleza. Alguém chega para vocês e diz assim... olha só, esse pão aqui, esse pedaço de pão aqui que eu estou te dando é o corpo de Cristo. Verdadeiramente corpo de Cristo. A palavra de Deus diz isso. Agora, o meu pão verdadeiramente é comida. Jesus Cristo disse isso. O que significa isso? A gente tem que entender, tem que buscar nas Escrituras, tem que procurar entender o que está dizendo. Agora, vem alguém e diz assim, você tem que comer esse pão aqui para você ser santo para Deus. Isso é uma tradição de homem. Aliás, de homens extremamente corrompidos no seu entendimento e na sua prática. Enfim, já falar para você que eu tinha que comer o corpo. Só quem come o corpo vai ser salvo. Só quem come o corpo vai ser salvo. Aliás, quem come o corpo vai ser salvo. Quem não come não vai ser salvo. Porque eles acreditam que é o corpo de Cristo, né? Que é complicado, porque as Escrituras não dizem isso. Mas Judas comeu. Judas comeu o corpo de Cristo e ele está no inferno? Está no inferno. Né? Enfim, a gente não deve dar ouvidos. Tem muito disso, gente. Olha só, eu paro assim, eu acho importante que o estudo ele ande de mãos dadas com a prática que a gente tem no dia a dia. Tem muitos que fazem isso. É absurda a quantidade de gente que faz isso. Até textos, por exemplo, que querem justificar assim. O pano que estava no rosto de Jesus Cristo estava dobrado sobre o túmulo dele, porque assim os judeus faziam quando eles falaram que eles iam voltar a algum lugar. Por isso que o pano do rosto dele estava dobrado. Gente, isso é uma fábula judaica. O que isso acrescenta no entendimento da palavra de Deus? Primeiro, não está escrito isso na Escritura em lugar algum. Já procurei, não está escrito. Não está, viu?
Segundo, que isso acrescenta quê? Se fosse importante para Deus, ele tinha escrito isso. Mas não era importante para Deus. Agora, é por conta desses pequenos entendimentos das fábulas judaicas, do que os judeus falam, que, por exemplo, tem um monte de gente que se diz cristão, que tem a estrela de Davi tatuada no corpo. E aí? De onde vem a estrela de Davi? De onde vem a estrela de Davi? De Israel. De onde vem a estrela de Davi de Israel? De onde vem a estrela de Davi dos judeus? De onde que está isso? Onde que eles aprenderam a estrela de Davi? É uma estrela de Deus? Mas eles são judeus. Mas eles usam. Mas muitos usam. De onde vem a estrela de Davi? Alguém sabe? De Davi? Vem de Davi? Ninguém sabe de onde vem a estrela de Davi. Nem os judeus sabem de onde vem a estrela de Davi. A única estrela que é adorada na Bíblia, entretanto, é a estrela do deus Renfã, que ela é adorada na Bíblia. Se você for procurar lá no Antigo Testamento, diz isso, ela é adorada. Essa estrela do deus Renfã é adorada. E por quem o povo de Israel se desviou para adorar os falsos deuses, entre eles o deus Renfã, né? E que eles carregam com eles uma estrela que não tem lugar nenhum, nem eles sabem explicar. Eu já vi entrevistas onde judeus ortodoxos, contemporâneos, de todos os tipos, falam que ninguém sabe de onde vem essa estrela. Mas eles estão adorando a estrela. Eles carregam neles. E muitos ditos cristãos carregam em si. Tatuam no próprio corpo. Que inclusive a Bíblia diz que não devemos fazer marcas dos nossos próprios corpos. Né? Enfim. Então, a gente deve se afastar das fábulas judaicas. Nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Por exemplo, o mandamento de comer o corpo de Cristo como se fosse verdadeiramente o corpo de Cristo, porque isso vai nos tornar santos. E, aliás, eles não precisam comer, não é comer uma vez ser santificado e acabou, não. O corpo de Cristo deles, eles têm que comer todos os dias, todo domingo, sei lá. Não sei como é que eles fazem lá. Tem que comer sempre. Né? Se eu comi uma vez o corpo de Cristo, pelo menos devia ser santo uma vez só, né? Mas nem isso não é. É ficar comendo. Bom, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, em seu entendimento e consciência, estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então, eles são reprovados para toda a boa obra. Eu separei aqui alguns textos, né, para poder falar sobre isso, mas como eu já estou com um tempo muito corrido, eu só vou ler Romanos 1. Então aqui a gente entendeu que essas pessoas, eles transtornam o Evangelho de Jesus Cristo, eles querem desviar a gente do entendimento, eles são infiéis, são contaminados, o seu entendimento e consciência estão contaminados, entendimento e consciência estão contaminados, eles confessam que conhecem a Deus, eles vão falar que eles conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, ou seja, isso aí você... Negam-no com as obras também é muito profundo, conforme a gente falou sobre o irrepreensível, né, Carlos? O negam-no com as obras pode ser sobre várias coisas. Por exemplo, você tem que fazer obras para ser salvo. Isso é negar com as obras, porque se você diz que você tem que ser salvo pelas obras que você faz, você já está negando a Deus pelas suas obras que você comete. Também tem outros tipos, negam-no com as obras, por exemplo, fazem obras que não são de Deus. Também poderia ter esse entendimento. Então, assim, de fato, existem várias formas aí de você entender com completude a palavra de Deus, né? Sendo abomináveis e desobedientes. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, não vou separar o texto que já passei muito tempo, que os desobedientes são aqueles que não creem em Deus, que não são salvos, beleza? E reprovados para toda boa obra. Então o último texto que eu vou ler vai ser Romanos 1. Eu acho. Ih, rapaz, eu tirei minha marcação. Enfim, depois eu vejo isso. Romanos 1. Quem são os reprovados, desobedientes, que estão contaminados? Bom, portanto, versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com os homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo os juízos de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então eles são abandonados por Deus, têm a mente e o entendimento corrompido, eles são irreconciliáveis, são infiéis, conforme o texto nos diz lá, né, nos contratos. Aqui são infiéis nos contratos, mas são infiéis à palavra de Deus também. São desobedientes aos pais e às mães, também são desobedientes a Deus, obviamente. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. A esses, eles ficam sem chance de reconciliação. São irreconciliáveis. Eles são sem misericórdia. Para eles, sem misericórdia alguma. É o que o texto diz claramente em João, e agora é verdadeiramente o último texto que eu vou ler, porque é importante que Jesus Cristo mesmo diz isso. Em João capítulo 8 diz o seguinte, versículo 54, João capítulo 8, versículo 54 e 55. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Jesus Cristo era fiel a Deus, ele guardava a sua palavra, como foi dita, e graças a Deus por isso. Então existe gente por aí que diz conhecer a Deus e não conhece. O próprio Jesus Cristo disse isso para os judeus, os da circuncisão, porque eles são os da circuncisão, que eles conheciam, eles diziam conhecer a Deus. Jesus Cristo disse: vocês são mentirosos, porque vocês não conhecem a Deus. Eu conheço e guardo a sua palavra. Então vocês conhecem a Deus, guardem a sua palavra, sejam fiéis, sejam irrepreensíveis e olhemos, vigiemos Francisco e mantenhamos ele conforme a palavra, irrepreensível, fiel a ela também, em nome de Jesus. É isso a pregação, ou a aula de hoje. Acabou que foi mais uma pregação que uma aula.